Aos irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por estarmos aqui na casa da nossa amiga, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que alguns tempos atrás, alguns janeiros atrás, sempre no domingo nós vínhamos evangelizar e dar estudo. Eu acredito que é nessa casa aqui, né? Com o nosso saudoso, né, que já dorme no Senhor, o irmão Candé. Nós vinha todos os domingos, incansavelmente todos os domingos nós estávamos aqui falando de Jesus. E hoje não é diferente, nós não vamos falar de outra pessoa a não ser de Jesus, né? O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1 diz, porque o Evangelho, louvado, eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder. Louvado seja o nome do Senhor, né? Os irmãos pregaram nessa noite, né? A pregação já dava para salvar toda a terra, todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a vida continua e nós precisamos falar ainda de Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos capítulo de número 3 diz que todos pecaram. Capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é assim que diz a Bíblia? Louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo, minha amiga, você que ouve, que nos ouve nessa noite, analise tudo que for dito nessa noite aqui. Guarde no seu coração. Se você tem uma Bíblia, se você não tem a Bíblia, se o seu vizinho tem, analise a palavra de Deus, peça a graça de Deus para você entender a palavra do Senhor. Analise tudo que nós estamos falando nessa noite, confia na palavra do Senhor, se aquilo que nós estamos falando está também na sua Bíblia, que você encontra-se em casa em nome de Jesus, amém? Isaías capítulo 53, louvado seja o nome do Senhor, e versículo de número 4 até o 9, vou tomar por base nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim, versículo 4, Isaías capítulo 53, versículo de número 4, louvado seja o nome do Senhor. Se você tem a Bíblia em casa e não sabe ler, mas se alguém, seu vizinho, sabe ler, peça a ele para ler a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 5 diz assim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Pois era a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Vou repetir, o versículo 9, a parte B, diz que quanto mais você lê, quanto mais você repete uma coisa, mais facilidade você tem de decorar, amém? Diz assim, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. De quem Isaías está falando? Isaías está falando do nosso Salvador, Jesus Cristo. Antes que ele nascesse, o profeta Isaías estava profetizando tudo aquilo que ia acontecer com o Senhor Jesus Cristo, todo o processo da sua vida.
Isaías estava profetizando sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele deu detalhes de coisa muito importante que ia acontecer com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deu um grande detalhe, ele disse: era desprezado e o mais indigno entre os homens, de dor, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizeram ele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías começa a relatar a caminhada do Mestre Jesus ao Calvário aqui nessa noite, nesse texto. Ele começa a dar mínimos detalhes, louvado seja o nome do Senhor, da caminhada de Jesus, do sofrimento do Mestre, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus estava caminhando para o Calvário, para ser crucificado, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, Isaías diz que ele tomou sobre si. O que é tomar? É arrebatar, louvado seja o nome do Senhor, de outra pessoa. Ele tomou as nossas enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. E as nossas dores levou sobre si, sobre as costas dele. Se hoje nós temos paz, é porque Jesus um dia sofreu por nós naquela cruz do Calvário. Se hoje nós temos alegria no coração, é porque Jesus um dia sofreu por mim e sofreu por você. Mas ele não sofreu só por nós que estamos aqui nessa noite sentados, não. Ele sofreu também por todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sofreu pelas prostitutas, pelos ladrões. Ele sofreu por todos o mundo, pois a Bíblia diz lá em Romanos: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. Se todo mundo entendesse o grande mistério e segredo dessa palavra de Deus, que a Bíblia diz aqui: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não foi morrer na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor, para ser um super-homem, não. Não existe super-homem. Todos nós somos pecadores e precisamos de Jesus. Todos os dias pecamos, mas precisamos da misericórdia de Deus. Nós que estamos aqui, não somos melhores do que aqueles que estão na sarjeta, não. Jesus também morreu por eles que estão na sarjeta, não. Nós estamos aqui, irmão, porque a graça de Deus nos alcançou, e nessa noite a graça de Deus pode alcançar você também. Louvado seja o nome do Senhor. É só você crer em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Cada passo que Jesus dava em direção ao Calvário, ele levava sobre ele os nossos pecados. Cada passo que Jesus dava em direção à cruz, ele levava as nossas enfermidades. Cada passo que Jesus dava em direção à sua morte, ele levava sobre si as nossas dores. Cada passo que Jesus que dava ao encontro da cruz, ele estava dizendo assim: vocês não podem morrer, vocês não conseguem morrer, mas eu sim, deixa que eu levo, aleluia, os fardos pesados. Louvado seja o nome do Senhor. Cada passo que Jesus dava, ele estava lembrando de mim e de você. Cada passo que Jesus dava na cruz do Calvário, cada chicotada que ele levava na cruz do Calvário, ele estava lembrando que um dia eu e você precisava dele. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, meus amados irmãos, este lugar, aleluia, nessa noite está com grande privilégio, porque está ouvindo a palavra do Senhor Jesus.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Está vendo, irmão? Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, não sabia para onde ir. O irmão Kleber disse que não sabia o destino dele, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus já sabia, já estava registrado o destino dele, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse que era como as ovelhas, que não sabia para onde ir, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor. E Ele pode ser também o seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. É que meu irmão disse, a vida é muito curta, passa-se rápido demais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos uma criancinha hoje, amanhã, louvado seja o nome, somos adolescente, depois somos jovens, depois já somos maduros, daqui a pouco nós somos velhos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E depois vamos ao encontro do Senhor. Depois, a Bíblia diz que foi ordenado o homem morrer apenas uma vez. E depois disso, segue-se ao juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos criança. Eu costumo dizer, irmão Luiz, que nós já nascemos morrendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já nascemos com um dia menos de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que nós partir dessa terra, irmão, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos se encontrar com o Criador, aquele que nos deu a vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos um dia se encontrar com o Deus eterno, com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia você também vai encontrar com o Senhor. Amém? E diz assim, ele foi oprimido, mas ele não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Luiz, é muito forte isso. Louvado seja o nome. Ele foi oprimido, louvado, mas não abriu a sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Não era para qualquer um não, esse sofrimento não. Mas a Bíblia diz em João, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus amou o mundo, os seres humanos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para morrer por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia relata, Isaías relata que ele foi oprimido, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine aí, irmão, se Jesus estivesse desistido. Louvado seja o nome do Senhor, mas ele não desistiu. Ele disse, Pai, louvado seja o nome do Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas toda a vida faça a tua vontade e não a minha. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi ao Calvário por mim e por você. Nós não merecíamos estarmos aqui nessa noite, mas a graça e a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Louvado seja o nome do Senhor, e por isso nós estamos aqui. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha, irmão, uma ovelha. O irmão conhece muito bem do que eu, o que é ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Foi como ovelha, foi oprimido, mas ele não abriu a boca, ele suportou todo o sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, ele suportou toda a agonia. A Bíblia diz, irmão, que ele, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou relatar um pouco da história ali que encontra nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A Bíblia diz, irmão, que ele colocaram uma cruz pesada nas costas de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que xingavam dele. A Bíblia diz que maltratavam ele. Mas a Bíblia diz também que ele foi como uma ovelha perante o seu tosqueador, e ele não abriu a sua boca. Sabe por quê, meu amado amigo e ouvinte da palavra de Deus? Porque ele sabia que um dia eu e você precisaria aceitá-lo ele como Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que colocaram
uma cruz sobre Jesus, aleluia, e começaram a bater em Jesus, e a Bíblia diz que levaram ele ao Calvário, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que pregaram Jesus na cruz, pregaram os seus pés, pregaram as suas mãos, colocaram ali uma coroa de espinho, louvado seja o nome do Senhor, sobre a cabeça de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E ele sofreu toda essa agonia, irmão, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que do lado direito e do lado esquerdo foram mais 2 seres humanos ali, pendurados com Jesus. E um deles olhou para Jesus e disse: se tu és o rei dos judeus, desce daí e livra nós também. E o outro disse para o outro, disse assim: olha, você nem a Deus teme, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse justo não, louvado seja o nome do Senhor, ele está aqui injustamente, louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: olha, hoje mesmo você estará comigo no meu reino. Oh, irmão, Jesus não podia descer daquela cruz. Jesus tinha que passar todo o sofrimento para que nós hoje tivéssemos a salvação, a vida eterna em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não podia deixar de sofrer, não, irmão. Jesus tinha que sofrer toda aquela agonia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você não quer imaginar o sofrimento do Senhor. Você não pode imaginar a dor que ele passou na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E nós tínhamos nessa noite de relatar e de falar do único Deus, Senhor Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder no céu e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. Pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Ele não merecia, Jesus não merecia estar naquele lugar, mas ele precisava morrer na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que Jesus morreu, irmão, ali? Por causa de mim e por causa de você. Sabe por que ele morreu na cruz do Calvário? Louvado seja o nome do Senhor. Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém, louvado seja o nome do Senhor, é bonitinho ou bonitinha que não peca. Nós pecamos todos os dias, mas corremos para os pés de Jesus. E Isaías diz que ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, aleluia, ele tem poder para transformar e deixar branco como a lã. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado. Louvado seja o nome. Não existe outro sabão, louvado seja, não existe sabão, irmão, nessa terra que possa limpar o homem do seu pecado, mas o sangue de Jesus que desceu ali na cruz do Calvário, quando colocaram aquela cruz ali, aquela coroa na cabeça de Jesus, que foi escorrendo pelo seu rosto e pelo seu corpo, aquele sangue ali pode perdoar pecado. Só o sangue de Jesus perdoa pecado. Não existe homem e nem mulher que possa perdoar os nossos pecados, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder de transformar a sua vida, Ele tem poder de mudar a sua vida, Ele tem poder, irmão, louvado seja o nome do Senhor, meu amado ouvinte, de mudar a sua situação. Jesus pode fazer milagre na sua vida. Jesus pode, nessa noite, transformar o seu lar, a sua casa. E Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Louvado seja o nome do Senhor. Se nessa noite, você, depois de ter ouvido toda essa palavra, essa mensagem da cruz do Calvário de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, e quer abrir o seu coração, aonde você estiver, se você não quiser vir esta noite aqui, mas no seu quarto, na sua casa, na sua sala, aleluia, diga: Jesus, eu quero te aceitar como Salvador, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Você vai ver como vai ser diferente
diferente, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, Ele tem poder para te libertar, para salvar, para mudar a tua situação. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder, louvado seja o nome do Senhor, para nessa noite curar a você que se encontra enfermo ou enferma no seu lar, aonde você está. O sangue de Jesus tem poder para te dar a vitória em nome de Jesus. Ouça a palavra do Senhor, como diz a Bíblia Sagrada, ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Você que está no seu lar, na sua casa, sentado na sua área, observe a palavra do Senhor, medite nela, louvado seja o nome do Senhor, e que Deus abençoe, e que Deus te dê outra oportunidade nessa noite, em o nome de Jesus, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém.